Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Essa é a mesa Grandes Debates 3 do 11º Simpósio Brasileiro de Psicologia Política, e eu sou o professor André Strapasson, do Departamento de Psicologia da UFSC, instituição que está sediando este evento, e vou coordenar com vocês a mesa desta tarde. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho, curto, meio bagunçado, uma barba um pouco ralinha. Estou falando da minha casa, vestindo uma camiseta de manga comprida cinza, com um colarzinho de miçangas coloridas, e estou usando fone de ouvido. No meu fundo tem uma parede de madeira, com janelas de vidro, também molduras de madeira, e dá para ver que aparece um pedaço de cortina branca também. Eu gostaria de agradecer à equipe desta mesa, a professora Josiele Laorque, que está na técnica, a monitora Gíulia e os intérpretes Igor e Larissa. O título dessa mesa Grandes Debates 3 é Participação Política, Espaços Democráticos e Modos Plurais de Vida. Nós contamos com os nossos convidados e com muita alegria, então, recebemos a Lúcia Rabelo de Castro, Jorge Lira. Nós tínhamos previsto também para essa mesa o professor Eduardo Passos, que infelizmente não pôde estar presente em função de um problema de saúde. Eu vou apresentar a professora Lúcia Rabelo de Castro. Ela possui doutorado e mestrado em psicologia pela Universidade de Londres, Grã-Bretanha. É professora titular do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora sênior do CNPq, presidente eleita para a gestão 2018-2022 do Comitê de Sociologia da Infância da Associação Internacional de Sociologia, pesquisa os seguintes temas: teorias da infância e juventude, participação social e política de crianças e jovens, transformações da contemporaneidade, construção da subjetividade infantil e juvenil, cultura, subjetividade e política, subjetividade, políticas e direitos, decolonialidade e infância. Professora Lúcia, é uma alegria imensa para nós recebermos você aqui no Simpósio Brasileiro de Psicologia Política. Professor Jorge Lira, eu vou abrir agora a fala para a professora Lúcia, na sequência vem você e eu te apresento, antes da sua fala. Lúcia, passo a palavra para você, por favor. Muito obrigada, André, pela apresentação, por estar aqui. Eu vou, então, me situar aí para o público. Eu sou Lúcia, sou uma mulher branca, estou de óculos, tenho cabelo grisalho, curto, e estou com uma blusa meio esverdeada. Estou na minha casa e atrás de mim tem uma estante de livros e também do lado tem uma mesa também com livros e cadernos. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma honra para mim, uma alegria poder partilhar aí essa mesa. Queria agradecer a toda a comissão organizadora, que, de forma muito insistente e destemida, realizou e está realizando esse congresso, principalmente em nome da professora Kátia Mairi, do professor também Frederico Costa. E quero saudar aí os meus companheiros de mesa, o professor Jorge Lira, e a ajuda aí
tanto do Igor como da Larissa, que estão aqui fazendo a interpretação de Libras para a gente. Esse tema dessa mesa, que é um tema bastante amplo, né? Participação política, espaços democráticos e modos plurais de vida, me fez escolher um caminho, e eu vou estabelecer uma articulação dessa grande temática com uma questão que tem chegado para mim através da participação que eu tenho em um grupo internacional que aglutina cerca de 80 e tal pesquisadores e militantes também, de formações diversas, filosofia, ciência política, sociologia, história, muito pouca gente da área da psicologia, que são pesquisadores do norte também, basicamente, Estados Unidos e Europa, alguns pesquisadores diaspóricos da Índia e dos países africanos, e que tem uma proposta principal, que é construir tanto uma articulação teórica, como também mobilizações e ações coletivas na direção de abolir a idade mínima do voto. E, nesse sentido, favorecer a inclusão das crianças e dos adolescentes na prática do sufrágio. A questão da abolição da idade mínima do voto tem sido discutida principalmente no âmbito dos estudos da infância, uma vez que a infância permanece hoje uma categoria ainda impedida de participar desse ritual democrático que é ir às urnas eleitorais. Então, essa barreira da idade para o voto tem sido uma luta para favorecer a emancipação política das crianças, né? Esse termo, na língua inglesa, né, é um termo especial que se chama enfranchisement, e que não tem tradução em português. Então, por isso, eu vou usar aí uma equivalência, que é emancipação política. O interessante é que essa discussão ela tem se intensificado muito ultimamente, e existem muitos fóruns que têm como temática essa discussão, e ela tem também assumido direções muito específicas, né? Como, por exemplo, a de prover alternativas ao direito ao voto direto das crianças, já que esse caminho seria um caminho mais radical, vamos dizer assim, e mais difícil, talvez, de ser alcançado praticamente. E aí a alternativa seria conceder o voto das crianças aos seus pais, por procuração, o que se chama em inglês de proxy vote. Então, eu pensei em tomar esse tema e esse problema aqui, hoje, numa mesa de debates que nos convoca a falar de participação política, espaços democráticos e modos plurais de vida, porque justamente a questão de concessão do direito ao voto às crianças mobiliza a nossa compreensão não apenas sobre quem e como são os que devem ser incluídos nos processos formais da democracia, mas também como que a gente responde à pergunta do que o voto assegura para a consecução de uma sociedade mais justa e igualitária, que deve ser o objetivo de um regime democrático. E também como que a inclusão pelo voto, que, por um lado, avança na questão dos direitos políticos de determinadas categorias, por outro lado, pode também ser capturada pelas inúmeras contradições do laço social. O meu argumento aqui vai precisamente na direção de analisar se essas alternativas, tanto o voto direto das crianças como o voto por procuração, eles dizem mais de movimentos no sentido de acomodar a democracia a novas demandas de grupos sociais, sem que necessariamente, talvez, né, por justamente oportunizarem e fazerem emergir
as enormes contradições do jogo democrático, essas alternativas vão conseguir dar conta e superar algumas das enormes iniquidades que elas se propõem a corrigir. Então, eu vou basear a minha discussão nas pesquisas no campo da participação política das crianças e jovens no Brasil e na América Latina, tentando, assim, me localizar também geopoliticamente nessa discussão, que aparece, né, tem aparecido mais dentro dos circuitos fora do Brasil. Eu, como pesquisadora do Sul, né, para mim, essa pergunta chega também com uma certa dose de mal-estar e ambivalência. Porque, por um lado, ela encaminha a resolução lógica de uma inclusão democrática universal, todos e todas devem ser incluídos no jogo democrático, mas, por outro lado, ela impõe também uma certa aderência e identificação a concepções supostamente universais, como, por exemplo, uma concepção de democracia, que, na sua factualidade norte-americana ou eurocêntrica, vamos dizer assim, coloca questões em termos das próprias condições de produção, né, de como a gente vê a democracia e como a gente acha que ela deva ser. Eu não pretendo dar uma resposta para a questão do direito de voto das crianças. Se isso deve ser objeto de uma praxis política no Brasil hoje. Mas de tomar essa questão mais como uma provocação para pensar e discutir como essa demanda interroga concepções de democracia e sujeito político. Que essas concepções não são autoevidentes e unívocas, mas noções plurívocas, abertas, e refletem as condições históricas de produção. Então, problematizar as noções de democracia e sujeito político nos remete, certamente, a uma outra gama de questões que imbricam a questão do político nos modos do fazer societário e ainda de como o laço social, que é constitutivamente atravessado pela dinâmica da dominação e da desigualdade, provoca movimentos infinitos de verificação do princípio da igualdade, como diria o Jacques Rancière. Então, dada a exiguidade aqui do meu tempo, eu vou percorrer apenas alguns pontos, tendo em vista as seguintes questões. Primeiro, como que se colocam os argumentos a favor, né, os argumentos dos pesquisadores do Norte a favor da abolição da idade mínima do voto. Como esses argumentos podem ser problematizados a partir das lutas políticas de crianças e jovens brasileiros, e depois, que articulações a gente pode fazer entre participação democrática e emancipação política e o que o voto teria a ver com isso. Então, começando, os primeiros trabalhos a levantar essa questão do direito ao voto foram trabalhos, ou da abolição do direito ao voto, foram de demógrafos, ainda na década de 80 do século XX, que, ao produzirem estudos demográficos sobre os diferentes segmentos etários, tendo em vista estabelecer comparações entre esses segmentos em termos de aportes societários, como políticas sociais e benefícios, vão mostrar como as condições das crianças, naquele momento da Europa, tinham se degradado enormemente ao se compará-las, por exemplo, com outro grupo, o grupo de idosos, cujo extrato tendeu a melhorar no que concerne, por exemplo, a sua condição de pobreza. Então, foram estudos do Preston, do Demene, na década de 80. A ideia é que somente dando poder político ao segmento infantil se poderia corrigir o enviesamento nas políticas que são feitas por adultos
e de uma perspectiva também adultocêntrica, de justiça geracional. Então, o que se argumentava era que a distribuição de recursos societários depende da perspectiva situada dos adultos, que têm o poder de decisão, e que, por terem, enquanto adultos, um tempo de vida prospectivo mais curto, tendem a desconsiderar os interesses e as necessidades dos segmentos infantis e juvenis que têm mais tempo, né, de vida. No Brasil, por incrível que pareça, essa perspectiva foi defendida por um economista que se chama Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, que nos anos 2000 escreveu um artigo intitulado Crianças, Nossos Párias, que justificou o voto infantil por meio desses indicadores de pobreza, né, infantil, que seria, na época, 8 vezes maior do que a pobreza dos idosos. Então, aí, voltando aos demógrafos, principalmente europeus, dar voto às crianças seria possibilitar que os interesses daqueles que viverão mais tempo nesse planeta possam ser levados em conta numa soma de ganhos e perdas entre as gerações, ou seja, o que cada geração no presente deveria fazer para assegurar as condições favoráveis de vida para as gerações seguintes. Os argumentos dos demógrafos, e frequentemente dos sociólogos também, nos provocam sobre a questão da justiça entre gerações. A resposta à questão da justiça intergeracional ela pode levar a várias lógicas possíveis, que vão respaldar, principalmente, os regimes previdenciários modernos, como expressões desses acertos entre gerações. Então, entre os sociólogos, por exemplo, essa discussão tem pautado o voto como aspecto crucial para garantir a justiça distributiva entre gerações, que inclui, por exemplo, uma análise da divisão geracional do trabalho na sociedade moderna. Então, nessa direção, se tem discutido, por exemplo, a situação singular das crianças que vão ser colocadas não como passivos da sociedade, como elas sempre ocupam, né, essa visão de se representar um ônus, um peso para os adultos, né, mas vão ser vistas como ativos coletivos, né, entre aspas, porque são aqueles que vão reproduzir a sociedade ao se incorporarem, né, ulteriormente à força de trabalho. E aí se propõe uma mudança radical na perspectiva de ver a inserção das crianças, por exemplo, na escola. Essa inserção ela vai representar o trabalho da criança, né? E assim, muitos sociólogos vão argumentar, por exemplo, que o trabalho escolar deveria ser remunerado, como qualquer outro trabalho. E também, na mesma veia, se deveria estabelecer uma compensação ou uma transferência de custos, né, por exemplo, das famílias para a sociedade, porque as famílias que criam filhos elas são mais oneradas que as famílias que não criam filhos. E aí, justamente, essas crianças de hoje elas vão sustentar o regime previdenciário do amanhã e todos os idosos do amanhã, sejam eles idosos que tenham tido filhos ou não. Então, dar poder político para as crianças dentro desta lógica significa, né, restabelecer uma divisão mais justa das provisões societárias no presente e no futuro. E aí eu queria destacar um ponto aqui para a gente no Brasil, que a gente não teve praticamente um estado de bem-estar social, no sentido aí de políticas de Estado a longo prazo que pudessem mitigar as enormes desigualdades sociais, né, por conta da classe, cor, gênero e também da geração. Então, essa discussão que eu fiz aqui até agora, ela vem de uma sociedade que já acumulou, desde o século passado, algum lastro em termos de políticas de bem-estar, mesmo que agora elas estejam sofrendo as políticas, né, neoliberais.
E a gente pode pensar como, na situação brasileira, não houve nenhum acúmulo de discussão no âmbito das nossas plutocracias que tivesse levado a políticas efetivas de Estado de proteção dos mais vulneráveis, como, por exemplo, as crianças, né? Então, eu deixo anotado esse ponto e trago um exemplo, né? Eu não vou discutir esse exemplo, porque senão vai. Porque é um exemplo a partir da pandemia que eu deixo, talvez, para a gente discutir no debate. Então, do ponto de vista, por exemplo, da ciência política, o argumento que a ciência política liberal do Norte usa, e muitos teóricos da ciência política, que têm proposto o voto das crianças por procuração, principalmente, o argumento da ciência política tem duas questões principais a resolver. Um é a defesa da universalidade como princípio do sistema de sufrágio nas democracias. E, assim, desse modo, ele deve assegurar os interesses de todos os segmentos da população, que têm que ser representados. Então, se as crianças não podem ter seus interesses representados, são um grupo, né, que tem menos acesso ao governo da sociedade e aos seus recursos. A outra questão que a ciência política tem que resolver é a concepção que parece autoevidente para ela, né, da incapacidade política das crianças, né, a sua diferença em relação ao sujeito político das teorias liberais, que é um sujeito concebido como autônomo, livre e racional. De Locke, Hobbes até Hannah Arendt, Habermas, há unanimidade quanto à posição de sujeito político como dimensionada pela autonomia, liberdade e racionalidade. E aí, nesse sentido, é o voto por procuração que vai resolver essa questão e vai garantir, então, o voto das crianças, que podem, então, ser legitimamente representadas. Nesse sentido, as crianças, então, não poderiam ser incluídos na governança democrática, a não ser por uma aproximação de quem pode exercer o voto por elas. Na visão da ciência política, né, ou a visão da ciência política, ela se inspira na nossa psicologia, a psicologia do desenvolvimento, que tem prestado aí um grande serviço à postulação da criança enquanto incapaz do ponto de vista político. A ciência política tem enfrentado alguns embates com o campo da filosofia nesse aspecto, da filosofia da infância. Então, a partir da colocação de alguns filósofos que trabalham nesse campo da infância, se problematiza o direito ao voto baseado no exercício de uma subjetividade autônoma e racional, né, para se argumentar a favor do direito ao voto baseado na inclusão da diferença. Então, as crianças deveriam ter o direito ao voto porque, como também em algum momento, né, na luta das mulheres ou dos negros pelo sufrágio, as instituições democráticas tiveram que expandir sua concepção de vida pública a partir das demandas dos que estavam fora. No caso das crianças, se trata de reconhecer que as crianças estão presentes no laço social, mas expulsas da política. Então, a pergunta é: seria justo excluir as crianças do direito ao voto, já que elas contribuem efetivamente para a vida social? De modo sumário, esses argumentos para a emancipação política das crianças, por procuração ou diretamente, 5 minutos, então, tá, enfatizam principalmente a liminaridade do sistema político em relação ao sistema econômico, em que o sufrágio infantil ganha respaldo na medida de uma redistribuição de bens e riquezas justa entre as gerações. Nesse sentido, são calculados os custos e ganhos de tal inclusão, não só para as crianças, mas para todas as gerações, né? Essa é a conta que se faz. E é uma conta de chegada que é feita de modo consensual entre os diversos grupos de interesses. E também é uma conta em que se preserva o sistema econômico atual, né, que respalda esse arranjo societário e democrático.
Assim, se as crianças dão sua contribuição efetiva, o seu trabalho, como o trabalho escolar, se elas são capazes, ainda que diferentes, né, têm uma capacidade pela diferença em relação ao adulto, no entanto, elas recebem menos do que deveriam receber. E aí estão numa posição de requerer, né, fazer uma demanda como grupo de interesse legítimo. Essa lógica parece se respaldar sobre um republicanismo que professa os valores universais da igualdade e da justiça, cujo cálculo distributivo entre as gerações está inexoravelmente aliado à permanência do sistema capitalista e da sua reprodução. Os argumentos apresentados acima mais dizem de uma visão da democracia enquanto regulação pacífica pelo voto das demandas sociais e dos progressos democráticos, que são incrementais, na medida em que passam a contar os não contados, como o Jacques Rancière coloca, e não permitem, contudo, o momento do político, né? Ou seja, o momento em que essa factualidade democrática da divisão justa possa ser agitada, sacudida, ameaçada pela égide do descontentamento, do ódio da exclusão e da imparidade. Então, eu problematizaria os argumentos da abolição da idade mínima ao voto, esses que têm sido colocados, sem, contudo, não me posicionar em relação, ou me opor em relação a eles, muito pelo contrário, mas pelo desserviço que eles implicam em termos da despolitização dos conflitos que hoje nos faz crer em um momento pós-político, em que os antagonismos sociais e as utopias parecem ultrapassados rumo à factualidade democrática das liberdades, do individualismo, dos consensos e da produtividade. Para quem trabalha no campo dos estudos políticos da infância e juventude, alguns acontecimentos podem nos interrogar sobre o que está além, como nos mostra Rancière, das atuais formas democráticas, já que essas estão permanentemente submetidas a uma despolitização e cooptação das demandas públicas pela oligarquia do Estado. A América Latina, na última década, ela tem presenciado as reivindicações renhidas, né, dos estudantes pela educação. Então, no Chile, Argentina, Brasil, Peru, de formas diversas, os estudantes têm ido à luta com manifestações, greves, ocupações, por uma reconfiguração da educação que recebem. Aparentemente, poderia se tratar de uma demanda recortada apenas sobre a fatia de bens, no caso a educação, que os estudantes recebem e se veem em falta, seja pela insuficiência, precariedade ou inexistência, e que seria passível de ser resolvida ao se reconfigurar os aportes educacionais aos jovens. No entanto, o político desses embates operou um derramamento de emergências que extravasam as fronteiras de uma pauta que se nomeia como apenas de reformas educacionais. O que se tornou também questão e luta foram constelações de imparidades e injustiças relativas a modos de existência, identidades, visões de mundo e de futuro, formas intergeracionais de existência e de relação que os jovens vieram a questionar de forma virulenta e violenta. Quando os jovens gritam, por exemplo, aos adultos, nós somos o presente, ou se não ouvirem, vamos urrar, ou minha escola é uma merda, bora ocupar. Eles não parecem concernidos em ocupar apenas um lugar na ordem atual de coisas, pelo voto, por exemplo, ou por mais que esse lugar confira reconhecimento e poder,
mas, sobretudo, em alterar a ordem de coisas nas quais, né, essas inúmeras desigualdades e imparidades se apresentam. Por outro lado, nessas circunstâncias, a gente poderia questionar como a concepção do voto por procuração também poderia ser lesiva ao momento real de emancipação política das crianças e adolescentes, cujo embate subjetivo necessita justamente reconstruir o campo identificatório, se separando da tutela dos adultos e se projetando no abismo daquele que fala por si e em seu próprio nome. Então, esse é apenas um dentre muitos exemplos que a gente poderia colher nas experiências de subjetivação política de crianças e jovens para refletir e questionar o alcance democrático efetivo no lugar de periferia em que a gente se coloca aqui, desse suposto ideal republicano de um voto por cabeça. E eu concluo, né? Há mais entre o céu desta democracia e esta terra brasileira que nos faz duvidar da promessa de justiça e igualdade que o sufrágio infantil, tout court, possa trazer. Então, eu agradeço vocês, né, pela escuta. Eu termino aqui. Obrigada. Obrigado, professora Lúcia. Muito bom ouvir você. E muito obrigado por trazer um tema tão complexo, com todas as suas nuances e tão bem fundamentado. Agora eu vou chamar à mesa o professor Jorge Lira, depois a gente se encontra novamente no debate. Professor Jorge Lira é mestre em Psicologia Social e doutor em Saúde Coletiva, docente dos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, coordenador do programa de pós-graduação em Psicologia dessa mesma universidade e coordenador do Núcleo Feminista de Pesquisas sobre Gênero e Masculinidades, o GEMA. Professor Jorge Lira, muito bem-vindo. Passamos a palavra para você. Obrigado, André. Boa tarde a todas, a todos, a todes. É um prazer enorme estar aqui, né? Eu fiquei brincando que eu não tinha roupa, como o povo diz, né? Não tinha roupa para esse momento, né? Fiquei muito contente, muito honrado, né? E muito feliz de estar aqui nessa mesa com a Lúcia, a convite da Catita, né? Da Kátia Manreri, né? E do Frederico. E é muito bom conversar com vocês, né? Começando me auto-apresentando, né? Eu sou um homem negro, tenho cabelos e barbas já grisalhos, uso óculos, a armação do meu óculos é azul. Devo estar com uma face cansada, né? Por conta de tudo que a gente está vivendo em meio a essa pandemia. Mas nós seguimos, né? Na luta, seguimos na resistência. Estou aqui na minha casa, num quarto que eu estou usando como escritório, que tem as paredes brancas, então, ao fundo, né? Estão imagens brancas, mas tem um quadro, né, colorido, não dá para vocês verem, mas é um São Jorge e um São Benedito, né, que foi um presente de um amigo, e também, né, são os santos que nos protegem, né, a mim e a Benedito, que é meu companheiro, né, que teve nesse seminário, né, teve aqui ontem, né, conversando com vocês. Bom, eu vou fazer uma apresentação com slides, né, então peço para o pessoal colocar os slides, e de antemão já agradeço, né, o apoio, né, o suporte dessa equipe maravilhosa, né, a Larissa e o Igor, né, como intérpretes aqui com a gente, e também a equipe, né, o André, a Josi, que está aí apoiando a gente. Eu estou com uma camisa preta, né, lembrei, uma camisa preta, e a imagem, né, de uma foto do Pierre Verger, né, uma mulher negra africana, né, que está aqui junto com a gente também, acompanhando a discussão, né. Foi muito bom ouvir a Lúcia,
e poder dialogar com ela, né? Eu vou contar para vocês o que eu vou fazer. Vamos ver o nosso agora. Está chegando os slides. Então, a provocação, né, para a mesa de hoje, para esses grandes debates, foi pensar, né, a questão da participação política, espaços democráticos e modos plurais de vida, né? Esse é o tema, né, desse grande debate, só que para poder pensar esse grande debate, não foi fácil montar essa apresentação, porque remetia exatamente a muitos caminhos, a vários caminhos possíveis, né, e eu acabei resolvendo, né, optar por um, e eu preciso chamar a atenção para vocês de que lugar que eu falo, né? Próximo, por favor, próximo slide. E aí eu vou estar trazendo para vocês, né, o lugar do qual eu falo nesse momento, né, das discussões que a gente vem fazendo, do GEMA, né, do Grupo de Pesquisa, né, Núcleo de Pesquisa Feminista sobre Gênero e Masculinidades, que ele foi inspirado desde a sua criação, né, a gente começou ele em 1998, né, como grupo de pesquisa no CNPq, mas também, né, como grupo de pesquisa na universidade, e ele foi inspirado nas experiências do movimento de mulheres, do movimento feminista na academia, né, dos núcleos universitários sobre estudos sobre mulher. Né, e eu trago aqui para vocês a questão dos princípios que a gente trabalha, né, o princípio da posição política, né, é um compromisso com a redução da desigualdade baseada em gênero, sexualidade, raça, etnia, idade, né, que a Lúcia colocou tão bem agora, a discussão sobre a infância, territorialidade, né, um outro ponto, né, associação com lutas mais amplas por direitos humanos, com vista à justiça social, né, uma posição epistemológica, uma posição radical, né, sobre a articulação indissociável entre ciência e política, e o reconhecimento de que a pesquisa é uma produção situada, né, portanto, precária, parcial e provisória. E aí estou dialogando particularmente com a Dana Haraway, né, uma feminista americana que fala dessas questões. E a posição acadêmica, né, é um compromisso com a formação de pesquisadores, né, comprometidos e comprometidas com a revisão crítica das formas de conhecimento e de outras formas de exercício de poder. Né? Então, pensando também, né, de maneira autocrítica, esse campo do conhecimento, o campo da pesquisa, né, o campo, né, dos estudos, como também espaços de poder. E como é que a gente lida com essas questões? O próximo, por favor, próximo slide. E aí os fundamentos epistemológicos, né, que regem o nosso debate, a nossa discussão, a nossa reflexão, né, desde a época da minha experiência, né, do mestrado, vem a partir do feminismo, né, pensando ciência como prática social, né, e conhecimento situado, uma conversa, um diálogo também, né, com o pós-construcionismo, com a abordagem do pós-construcionismo, né, pensando como a linguagem, né, como prática social, a própria pesquisa como uma prática social, né, uma rejeição à ideia da ciência como espelho da natureza, né, e investir, né, e apostar na ideia, né, na quebra, né, dessa dicotomia entre sujeito e objeto, mas pensar o conhecimento, né, como construção social. Né, isso é fundamental, isso vem da minha abordagem, da minha base de trabalho como psicólogo, né, como psicólogo social, e também, né, aproveitando a conversa, né, e a interlocução com a Lúcia, minha formação de psicólogo também foi de psicoterapia infantil de base analítica, né, que me fez construir, né, uma concepção, né, sobre sujeito político desde a infância, né, como sujeito ativo nesse processo. Né, então é muito interessante também, né, lembrar dessas coisas, pela fala que a Lúcia foi me provocando também. E no campo da saúde coletiva, né, que eu fiz meu doutorado, particularmente o campo de análise de política, né, que eu investi bastante. Próximo slide, por favor. E aí, nesse trabalho, né, esse slide que eu estou trazendo para vocês, ele está em cor, né, branca e lilás, né, e traz 3 círculos, né, de trabalho que a gente vem fazendo, né, inspirado nas discussões, né, do construcionismo social,
é pensar essa produção de conhecimento, né, em pelo menos três níveis, né, de reflexão e discussão: o tempo da interação do aqui e agora, né, práticas e processos de subjetivação, o tempo vivido, né, o tempo das instituições, o discurso das instituições, né, a socialização, institucionalização e modos de subjetivação, e o tempo longo, né, o tempo da história, o tempo, né, das ideologias, né, o tempo, né, dos regimes de verdade, normas sociais, símbolos e conceitos, né, que nos constitui também como sujeito, né? Próximo slide, por favor. E aí, essa discussão e essa reflexão, né, de ordem teórica, conceitual, de forma mais abstrata, né, ela tem uma repercussão, né, e uma conexão direta com o que a gente pensa na prática, que não é só, né, refletir teoricamente, abstratamente, mas também como a gente pensa na prática. E aí tem algumas iniciativas, né, no campo da produção do conhecimento e no campo da intervenção política, né. Próximo. Que vai ter mais coisas que eu vou falar, então não vou detalhar essa questão, não. E aí, esse é o ponto, né, que eu quero dialogar com vocês, né, da proposta do diálogo desses grandes debates que a gente está trazendo hoje, né, sobre participação política, né, espaços democráticos e modos plurais, né, de vida, que eu fiquei pensando o que eu ia trazer para vocês, o que eu queria conversar com vocês. Né? E aí eu fiquei lembrando exatamente de uma experiência que eu tive, né, como professor da pós-graduação, de uma disciplina, assim que eu cheguei na pós-graduação, em 2013, que é a disciplina, né, Política, Movimentos Sociais e Processo de Subjetivação. Né? Então, veja que também o título da própria disciplina, ela acaba trabalhando com 3 elementos, né? E esse grande debate de hoje também traz 3 elementos para poder a gente pensar. E aí eu fiquei né, refletindo sobre isso e pensando que a experiência que eu elaborei, né, para essa disciplina e que depois eu fui recuperar, né, meus e-mails, minhas mensagens, minhas conversas, eu fiz uma consulta, né, enorme a várias pessoas, né, e entre elas, por exemplo, né, a Catita, né, a Kátia Marreri, né, de como elas estavam trabalhando, né, sobre essas questões, né, nas suas universidades. E a ementa, né, da disciplina no nosso programa, né, chama atenção para esses 4 pontos iniciais, né, isso está na ementa, né, que é fundamentos teóricos para leitura sobre política, movimentos sociais e democracia, o debate sobre conflitos e antagonismos, as dimensões políticas e culturais dos movimentos sociais e das ações coletivas, e as análises de processo de subjetivação a partir das diversas formas de engajamento político. Essa é a ementa, tá certo? A partir da ementa, né, a gente vai exatamente construindo a disciplina, né, como a gente, né, considera que é mais interessante, que a gente domine mais, que seja, né, um debate que seja propositivo e transformar, né, como, né, uma reflexão de ordem prática também. E aí eu trago, próximo slide, por favor. Eu trago uma linha do tempo aqui, né, para poder pensar junto com vocês, e aí vejam como é que vai chegando a minha construção de argumentos. Né? Eu já fiz essa disciplina 4 vezes, tá? E aí eu fui exatamente olhando que essas 4 vezes foram em momentos históricos, né, distintos, né, dessa nossa história recente do Brasil. E ao mesmo tempo, em cada momento, né, quer dizer, essa ementa que eu apresentei para vocês anteriormente e os elementos que a gente pode discutir, pensar, né, a partir dessa provocação da própria disciplina, né, política, movimentos sociais, processo de subjetivação, foram sendo traduzidos e atualizadas, né, às afetações daquele momento e às provocações daquele momento. E isso que eu quero refletir com vocês, né, o quão necessário é a gente poder pensar o contexto sócio-histórico no qual a gente está inserido, né, qual é a possibilidade de diálogo, né, e de negociação
que a gente tem, de acordo, né, com o lugar do qual a gente fala, dos espaços que a gente está, né, qual é a nossa correlação de força, né, qual é o nosso processo de resistência, de enfrentamento e de transformação da realidade. E aí, veja só, né, em 2013, né, primeiro semestre, começo do ano 2013, a gente começa a fazer essa disciplina, né, começa, se vocês lembrarem, historicamente, né, tem uma ebulição da história toda da Copa no Brasil, né, da história esqueci o nome agora, mas era uma competição do futebol, mas a questão toda das grandes obras, né, a primeira gestão do governo Dilma, que estava sendo desenvolvida, e começa toda uma mobilização, né, de contraposição ao próprio governo, que era o movimento Vem para a Rua, e a gente ocupando os espaços da rua, só que esse momento era uma ocupação muito intensa, mas muito estranha também, porque era muita gente, né, diversa e diferente no meio da rua, e que a gente estava com uma agenda, né, a princípio, né, aparentemente, uma agenda, né, dispersa ali, ou ao mesmo tempo pode se nomear como dispersa, ao mesmo tempo pode se nomear como muitas pautas, né, sobre a mesa, e a gente sem necessariamente um direcionamento. E quem é que respondia, né, por essas instituições, por esses movimentos sociais, por essas pautas. Mas esse é um elemento, né, para poder a gente deixar aí registrado, para poder a gente pensar. Em 2014, né, no ano seguinte, mas no segundo semestre, né, eu ofereço novamente a disciplina. A gente está no momento, né, da reeleição da Dilma, e ao mesmo tempo, após a eleição, e logo após a eleição, a contestação do resultado das eleições. Né? E aí é muito interessante que a gente está vendo novamente isso acontecer, né, agora em 2020, tá certo? Isso já, 2020 não, desculpa, 2021, né, mas já em perspectiva projetando para 2022. Né? Então vai vir muitas coisas aí pelo meio do caminho, né? Mas é um registro aqui para a gente pensar. Em 2015, né, no segundo semestre, ou seja, né, um ano depois, eu ofereço novamente essa disciplina, e está ali, né, uma discussão forte e grande, que é muito interessante, porque assim, ainda não é o ano, né, do impeachment, né, que foi o ano do impeachment, é 2016, o golpe, né, é dado em 2016, eu não chamo como impeachment, eu chamo como golpe mesmo, né, mas em 2015 já vem prenúncios de um golpe, eu estou chamando exatamente isso, prenúncios de um golpe, né, e vocês vão entender porque eu estou querendo chamar a atenção, né, para essa questão dos prenúncios de um golpe, né, parece que a gente estava exatamente, né, adivinhando o que vinha pela frente. E depois, passa-se um tempo, eu fiz outras disciplinas na pós-graduação, e em 2020, né, a princípio no primeiro semestre, eu montei essa disciplina toda, a gente teve 15 dias de aula, e depois começa a pandemia. Né? E aí eu só vou retomar essa disciplina e realizá-la, né, em outubro desse mesmo ano, mas só no final do ano. E aí eu chamo a atenção, né, que a gente tem exatamente um desgoverno, né, ao mesmo tempo inserido num contexto de pandemia mundial, né, que é algo que a gente não tinha parâmetros de referência. Né? Próximo slide. Estão me dando o toque aqui, a dica que tem 15 minutos, então vou começar a contar um pouco mais de coisas para vocês, né, a partir do que eu estou propondo de cada momento dessa disciplina e cada momento histórico dessa disciplina. E aí, esse é o meu ponto, né, de inflexão sobre essas questões. Nesse momento, né, na primeira versão dessa disciplina, eu estou entrando na pós-graduação e pensando o que eu quero contar, o que eu quero fazer, né, como é que eu quero fazer, construir conjuntamente, né, com quem vem, né, assistir às minhas aulas, eu vou recuperar exatamente a minha trajetória, né, quer dizer, a minha trajetória que eu falo, não só minha, quer dizer, minha e nas instituições da qual eu fiz parte, né, a minha trajetória também como sujeito político e como sujeito cognoscente e como produtor de conhecimento. Né? Então, eu vou resgatar exatamente a minha história, né, da época do mestrado, que eu fiz a pesquisa
né, sobre pais adolescentes, a própria dissertação do mestrado faz uma discussão sobre ensino, pesquisa, né, e intervenção nas universidades, refletindo a experiência, né, dos estudos, dos núcleos, né, de estudos sobre mulher e gênero das universidades, né, monta-se um desenho, né, de um programa de apoio ao pai, e uma reflexão, né, para pais adolescentes, discutindo o gênero, né, mas pensando o gênero olhando para os meninos, né, olhando para os homens, e pensando essas duas categorias, né, de gênero e geração presente, ao mesmo tempo pensando como uma intervenção social, um projeto social. Da intervenção vira um projeto social, que vira uma ONG, que é o Instituto Papai, e a gente segue aí trabalhando, né, durante 11 anos, 15 anos nessas questões, e aí eu recupero exatamente essa experiência, né, de refletir sobre política, propor política, produzir política, né, a partir do lugar dos movimentos sociais, a partir do lugar, né, das ONGs. Ao mesmo tempo, eu tinha feito meu doutorado, né, no campo da saúde coletiva, no campo de análise de política, analisando o lugar dos homens nas políticas públicas de direitos sexuais e direitos reprodutivos, né, a partir da história, né, e do histórico do PAISME, né, do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E aí o que eu chamo a atenção para esse momento, né, é que nós tínhamos políticas. Nós tínhamos políticas públicas formuladas e implementadas pelo governo ou pelo Estado, né? Governo com G maiúsculo, Estado com E maiúsculo, mas com uma participação efetiva dos movimentos sociais, dos vários movimentos sociais. E aí, nesse momento, eu trago como, né, alguns tópicos, né, conteúdo programático, para poder trabalhar com os alunos, essa questão da política como objeto de pesquisa, né, políticas públicas, políticas sociais, né, e outras políticas, o campo de análise, né, e de avaliação de políticas, aproximações e diferenças, né, estética e política, refletindo, né, com Jacques Rancière, que a Lúcia Rabelo trouxe também, né, e ações coletivas, ações públicas e democracia. Né. Próximo slide, por favor. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, nesse momento, a gente ainda estava, né, sob reflexo da primeira e segunda gestão do governo Lula, da primeira gestão do governo Dilma, e no início, né, desse processo de transição, né, para a segunda gestão do governo Dilma. Não significa que tudo estava ok, que estava tudo certo, que estava tudo ok. A gente, inclusive, como analista de política, né, e como integrante do movimento social, sempre tinha, né, um diálogo crítico, né, sobre essas questões. Mas, de qualquer forma, era possível o diálogo. Tá? E aí, diante dessas discussões todas, né, de poder pensar a máxima, assim, né, nós temos políticas, né, particularmente no nosso país, no Brasil. Eu também, como um contraponto, né, nessa história de política, movimentos sociais, processo de subjetivação, era dialogar com alguns movimentos sociais, né, em particular esses 4, a questão do feminismo, de juventudes, sexualidade e movimento negro, né, para poder problematizar o processo de construção por dentro dos movimentos e, ao mesmo tempo, o diálogo crítico com as propostas de políticas públicas. Certo? Próximo slide. Em 2014, né, a gente ainda, né, estou falando na transição, né, de processo histórico, mas ainda acredita, né, e ainda mantém a ideia, né, de que a gente poderia, né, refletir, discutir, né, e propor uma disciplina como essa, né, política, movimentos sociais, processo de subjetivação, né, apostando na estruturação, né, das propostas de política, e a gente poder entender por dentro, né, esse processo, como é que ele ocorre. Tanto, né, a de construção de política, como o controle social, né, a participação democrática, e a minha grande preocupação,
né, que, como eu estava colocando agora, né, me apresentando inicialmente, é uma reflexão crítica sobre essa construção e constituição de sujeito. E mesmo a infância não sendo, né, meu campo de atuação, eu fiz a minha formação na psicologia na graduação, mas depois não continuei atuando aí, mas eu trabalhei bastante tempo com adolescentes, com pais adolescentes, e de forma indireta até tinha essa questão da relação com a infância, né, de filhos de pais adolescentes. Né? Então, como é que era esse processo? Ao mesmo tempo, que essas proposições, né, do campo das políticas públicas, né, com a contribuição e com a participação dos movimentos sociais e do próprio campo de conhecimento das universidades, entende? Assim, pensando a universidade também como sujeito político nesse processo, né, que a produção do conhecimento também alimenta, né, as próprias políticas públicas. E a gente também tem isso agora com a questão da vacina e com uma série de coisas da questão da pandemia. Mas o que eu quero destacar aqui é que eu considero absolutamente importante e fundamental a gente continuar apostando, né, no campo, apostando e disputando, né, as questões das políticas públicas como um campo de conhecimento, como um campo de pesquisa, como objeto de pesquisa, né, para poder a gente pensar ela de forma crítica. Porque a gente foi coautor, coprodutor dessas propostas de política. Né? Esse é o meu ponto. Né? Esse é o meu ponto. Próximo slide, por favor. E aí, né, mais uma vez, eu trouxe nessa questão desses 4 movimentos, mas eu queria fazer destaque para 2 deles. Né, no debate sobre, né, juventude, por exemplo, quando chegou nessa versão da disciplina em 2014, né, eu estava querendo trazer pessoas jovens, né, para poder falar sobre o processo, né, dos movimentos sociais de juventude. Mas é interessante porque aquela história, né? Eu, na época, estando no Papai, né, e dialogando bastante, né, a partir do lugar das ONGs e a partir do lugar dos adolescentes e jovens, né, a partir do meu lugar de adulto, tá certo? De adulto, educador, né, especialista, né, dialogando com crianças com adolescentes e jovens, fundamentalmente, adolescentes e jovens. Quando depois, né, passa-se o tempo, eu estou na universidade, fazendo uma discussão sobre juventude e fui chamar, né, os jovens que eu tinha conhecido na época do movimento. Só que a juventude, né, como um conceito em transição, esses jovens já não eram mais jovens, eles eram adultos, né? E aí não foi fácil, né, poder... E falta só 5 minutos, danou-se. Não foi fácil, né, tê-los junto para poder conversar com a gente. De qualquer forma, ainda consegui, né, mas já não eram mais os mesmos jovens, né, porque os jovens, como eu falei para vocês, já tinham virado adulto. E, particularmente, eu queria chamar a atenção aqui, né, desse diálogo com o movimento negro também, eu tive o prazer e a oportunidade de poder trazer, né, mulheres negras para poder, né, entrar na universidade, dialogar na universidade, né, e poder contar a sua experiência. E uma delas foi eu agora vou esquecer o nome dela. Vera Baroni, como é que podia esquecer o nome dela? Vera Baroni, uma mulher negra, né, super importante no movimento de mulheres de Pernambuco, né, de mulheres de terreiro, né, assim, uma pessoa incrível. E aí, exatamente, ela traz, né, a sua experiência para poder compartilhar com a gente dentro da universidade. Mas deixa eu correr, porque está acabando meu tempo. Próximo slide, por favor. Em 2015, né, nessa discussão toda sobre, como eu falei, né, já era um momento que eu nomeei como um pré-golpe, prenúncios de um golpe, né, e eu estava nesse momento com alunos trabalhando no campo da saúde mental, a gente reconstruiu a proposta da disciplina, né, para poder tentar pensar, principalmente, né, esse debate de política, mas já num outro plano, que era pensar no plano das micropolíticas. O próximo slide, que ele traz mais, deixa isso mais evidente, né? E aí, veja, eu tinha dialogado, né, com o movimento de mulheres,
com o movimento de juventude, né, com o movimento do debate da defesa da sexualidade, diversidade sexual e do movimento negro. Nessa configuração, nessa edição da disciplina, eu trago outras provocações, outros movimentos para poder a gente dialogar, né, e, ao mesmo tempo, alguns conceitos provocativos para poder a gente pensar a condição e a história desses movimentos. De cara, né, os movimentos políticos de direita, que, obviamente, aí tem meus limites, né, eu não convidei um movimento de direita para estar na universidade, para dialogar com ele, né, mas eu chamei uma pessoa que estava trabalhando com essas questões e trouxe, né, um professor da sociologia, né, trouxe como textos de referência para a gente, né, Personalidade Autoritária do Adorno, né, o texto da professora Iraí Carone, né, as pesquisas que o Flávio Pierucci, né, fez em São Paulo, e esse quadro de valores conservadores, né, a pesquisa do Flávio Pierucci, por exemplo, era dos anos 80, né, mas a gente via o discurso muito semelhante, né, já em 2015 e agora em 2020 mais ainda, né. Aí o diálogo, né, com os movimentos políticos de direita era para poder pensar como contraponto o conceito de dissenso, né, conflito e confronto, porque, no meu entender, não tinha possibilidade de diálogo, né? Já era um processo mesmo que foi, inclusive, se acirrando, e a gente está vendo isso agora, cada vez mais que a gente está numa situação de confronto absoluto. Os movimentos antiproibicionistas, né? A discussão toda sobre a legalização de drogas, maconha, né? E poder pensar qual é a noção, né, de liberdade que a gente tem na nossa sociedade, tá? Isso em 2015, né, estava aí na transição, ainda, né, governo Dilma, Temer não tinha tomado o poder, não tinha, né, feito o golpe, né? No movimento de defesa de uso dos espaços públicos, né, em Recife, estava bastante potente, né, a mobilização do Ocupa Estelita, né, do movimento de direitos urbanos, né, e aí era poder refletir sobre a questão dos espaços públicos e o conceito de participação política, né, dessas outras esferas, né, que cidade que a gente está pensando para a gente, qual é o lugar, né, inclusive assim, qual é o lugar para a periferia, qual é o lugar, né, para os jovens, qual é o lugar para os adolescentes, né, está sendo pensado nessas cidades, nas nossas cidades, né? Então isso era uma coisa bem importante e, como consequência, como eram as possibilidades, né, de participação política. Muito influenciado com o trabalho de uma amiga, né, que analisou o Ocupa Estelita, né, à luz das propostas, né, do Jacques Rancière. No movimento de luta antimanicomial, né, todo o debate de saúde mental, o conceito de autonomia, né, que já estou terminando, né, o tempo. Próximo slide, por favor. Aí chegamos em 2020, né, lidar com a situação, como eu falei, de um desgoverno e de uma pandemia, né? Aí não tinha mais, quer dizer, já tinha tido o golpe, né? Já estava o governo Bolsonaro assumindo, né? Não tinha mais espaço institucional para poder a gente pensar, né, o campo de proposição de políticas públicas, né, da maneira como eu pensei em outros anos, né, em outras edições da disciplina. Já era para poder a gente tentar fazer uma reflexão crítica e tentar entender, né, o que tinha acontecido, e aí as manifestações em 2013, o momento do pré-golpe, a questão do momento do golpe, né, aí recuperar os estudos, né, sobre a questão da militarização, né, do Brasil e da relação com as ditaduras e os movimentos fascistas, e aí os desafios, né, atuais. Próximo, eu estou fechando a apresentação, e aí uma ideia inicial era poder pensar, porque a gente estava com a história, né, de um golpe, de um governo conservador, de extrema-direita, né, qual era a repercussão nos próprios movimentos sociais, e aí os diversos movimentos sociais, porque esse desgoverno atingiu, né, várias esferas, né, e vários movimentos e vários sujeitos, por consequência.
Próximo. Mas aí também veio a pandemia, né? E aí a gente foi tentar pensar também essas situações todas, esses desafios cotidianos, né, diante da pandemia. E aí eu assisti ontem a fala, né, da Sônia Correia, né, que foi incrível, e a gente foi ler, inclusive, textos, né, da Sônia Correia, do Observatório de Sexualidade e Política, os textos que está numa coleção, né, que é o Pandemia Crítica, e outras publicações, né, A Sopa de Wuhan, que é um livro, mas que traz, né, textos de grandes pensadores sobre essa situação toda. Próximo. Estou finalizando mesmo. E aí, né, volto a trazer para vocês, né, o título, né, desses grandes debates, né, desses grandes diálogos: participação política, espaços democráticos e modos plurais de vida, e o título da própria disciplina, né, política, movimentos sociais e processo de subjetivação. E aí essa afetação, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender, né, desse processo de construção, né, conjunta, coletiva, né, de viver essas coisas, né, e tentar compreender, né, e ao mesmo tempo construir possíveis alianças para a resistência, né? Esse simpósio, né, a proposição da Associação de Psicologia Política, né, brasileira, né, e os temas e subtemas, e os trabalhos que estão sendo apresentados durante o encontro todo, né, faz parte desse processo de resistência, né? E com isso eu concluo minha fala para a gente abrir para o debate. Muito obrigado. Teu microfone está fechado, André. Obrigado, professor Jorge. Obrigado por sua fala, por nos trazer essa história, né, de um processo de construção reflexiva no âmbito acadêmico, da pesquisa e na prática junto aos movimentos sociais, né, entrelaçados com os acontecimentos que passam pela história do Brasil recente nos últimos anos, né. Nós temos algumas questões enviadas para a gente. Duas delas eu acredito que são mais direcionadas à professora Lúcia, e temos uma questão também direcionada à mesa. Então, eu vou começar com as questões que foram trazidas para a professora Lúcia, e na sequência eu trago a questão endereçada à mesa. A professora Marcela de Andrade Gomes pergunta: Lúcia, como pensar a produção social e política das infâncias e adolescências? A partir da psicanálise, sua perspectiva, como pensar as infâncias e adolescências em territórios conflagrados por vulnerabilidades sociais? Essa é uma das perguntas. Lúcia, você prefere já pensar um pouco sobre ela agora, ou a gente lê as duas perguntas endereçadas a ti e você trata das duas? Como você acha melhor? Podia ler as duas, né? E a gente pensa as duas de alguma forma. Ok. O Leonardo Augusto Caputo pergunta: doutora Lúcia, muito obrigado por apresentar a proposta tão original. Por outro lado, a senhora acredita que a possibilidade do voto infanto-juvenil, estando sujeito à ingerência parental, seja pela intermediação do voto ou pela influência da educação familiar, e tendo o Brasil uma limitada capacitação política da cidadania, entendida nesse caso como educação sobre o poder e importância da participação, poderia realmente criar uma representatividade política desse grupo social? Complementando a pergunta, o sufrágio infanto-juvenil seria somente ativo ou passivo também? Essas são as questões, professora Lúcia. Então, obrigada aí pelas perguntas. São perguntas assim que eu acho que fazem a gente, né, pensar ainda mais adiante, tentando, né, até problematizar e algumas das posições que
eu assumi, começando talvez pela questão do Leonardo, que fala mais expressamente do voto infanto-juvenil como sujeito à ingerência parental, e que certamente isso é uma questão, né? É uma questão, e é uma questão importante, e que parece que é facilmente resolvida dentro da discussão, né, dos cientistas políticos que colocam essa possibilidade do voto por procuração. É como se existem mais, vamos dizer assim, mais ganhos do que perdas, né? Existem mais, talvez, vantagens do que desvantagens. Existem mais avanços do que contratempos em relação a dar o voto aos pais, por exemplo. Então, eu acho que é como se esse voto ele aparecesse mesmo como um arranjo possível dentro das democracias de resolver, né, a questão aí da emancipação política das crianças, e principalmente, que eu acho que foi um pouco que eu tentei trazer, né, a questão da politização, né, ou do processo de politização e de subjetivação política desses segmentos. Então, é como se o voto ele interceptasse, né, interceptasse, de alguma forma, suturasse esse processo a partir aí de vamos acomodar todos dentro aí dessa representatividade democrática. E eu acho que, ao acomodar, há também aí uma vontade de pacificar, né? Uma vontade de colocar, né, a democracia debaixo do braço, vamos dizer assim, no sentido de torná-la controlável, né? Por outro lado, eu acho que, por mais paradoxal que seja, e por isso mesmo eu não estou tomando uma posição em relação ao voto da criança, porque é uma questão muito complexa, né? Eu acho que eu tracei assim pincelei algumas questões, né? Mas para a gente pensar também que as coisas também não são assim, tudo ou nada. E eu, pensando assim sobre essa minha fala hoje, eu fiquei pensando assim, como que, em determinadas circunstâncias, como seria vantajoso até dar o voto por procuração. Eu, por exemplo, tenho tido assim muito contato com trabalhos que têm sido feitos, né, sobre a participação política das crianças no movimento de trabalhadores sem terra. E também, né, de outros, né, movimentos, né, rurais, vamos dizer assim. E eu fico pensando como que, né, assim como o Bolsa Família, lá no governo Lula, e que teve lá, né, essa esperteza, essa argúcia, né, de dar o cartão para as mulheres retirarem, né, o Bolsa Família. Eu fico pensando que, dentro do movimento dos trabalhadores sem terra, como que seria interessante dar o voto para as famílias. Até porque o que a gente tem em termos, né, de estudos e trabalhos, né, sobre, né, a participação das crianças no MST, é como que essa participação ela está muito articulada, né, à questão intergeracional, né? É como se, né, adultos e crianças eles estivessem juntos aí dentro de um embate, que é muito difícil você até separar, né, de uma forma independente, né, clara, né, quem é o ator político. O ator político é a família. O ator político são os adultos, mas são os adultos junto com as crianças.
E o ator político são as crianças, mas junto com os adultos. Isso tem, vamos dizer assim, me rendido assim, algumas análises, algumas, eu diria assim, até reflexões importantes de questionar, por exemplo, até, né, a concepção que a gente utiliza muito, que é uma concepção muito liberal, né? A criança, como sujeito de direitos, ela tem que se destacar da família, ela tem que ter independência da família, ela tem que ser um sujeito separado da família. E nessas configurações de luta, é a criança com a família, né? Ainda que você tenha algumas instâncias, alguns momentos políticos, vamos dizer, instituintes, que são muito das crianças, mas, de uma maneira geral, a gente pode até argumentar que, vamos dizer assim, a criança está junto com seus pais, está junto com a família, está junto com os adultos, de uma maneira geral. Então, eu veria assim, um certo paradoxo nisso, assim, de conceder o voto por procuração. Sim, eu acho que, argumentando do ponto de vista de que né, o voto não resolve, e um pouco a minha fala foi um pouco nessa direção, não resolve de uma forma, né, muito mais no sentido porque despolitiza, mas também, por outro lado, em algumas circunstâncias específicas, ele poderia ser vantajoso. Então, eu acho que tem uma complexidade aí, né? A gente não pode responder sim ou não, né? Em relação ao que a Marcela coloca, eu vejo assim, que pensar a produção social e política das crianças, eu acho que é, de alguma forma, um parti-pris que a gente toma nos nossos estudos. Não é eu não diria que não é um ponto de chegada, mas é um ponto de inicial. E esse ponto inicial, ele certamente vai fazer a gente rever, né, as concepções que a psicologia tem trabalhado, né, que têm sido presentes na psicologia, que têm sido hegemônicas na psicologia a respeito da criança, a respeito, né, da infância, a respeito da relação da criança na sociedade, e também como, né, tem sido alguma contribuição, né, mais recente aí, até de se pensar, né, o que vem a ser também, né, o trabalho das crianças dentro da escola, e o que é a escola para as crianças, como que, né, essa instituição escola ela tem que ser, talvez, repensada, né, a partir justamente de se pensar a criança como um sujeito, né, político, né? E é claro que talvez uma noção de socialização, que é muito cara dentro da sociologia funcionalista, por exemplo, muito cara na própria psicologia, ela não nos ajuda muito. Então, a gente vai ter que pensar a partir de de outro arsenal teórico, né? Eu teria também uma questão para o Jorge. Fiquei curiosa com o que ele falou e que vou colocar já, e depois, quando o Jorge quiser. Fiquei pensando, Jorge, assim, muito. Uma das primeiras coisas que você falou, né, foi sobre o nosso adoecimento, né? Agora, nesse momento da pandemia, você introduziu a sua fala dizendo que você estava cansado, e todos nós estamos cansados, né? Então, como esse afeto, eu acho que é um afeto importante, né? Essa afetação é uma afetação importante, né? Fiquei pensando assim, o que isso, até na fala de ontem, né, de uma das professoras que estava compondo a mesa de abertura, que ela falou muito aí dessas afetações durante a pandemia, como isso é uma convocação para nós, psicólogos, né, de pensar como que, né, existe um sofrimento que foi, né, aumentado. Como é que você pensaria, por exemplo, né, uma direção aí para o curso, para esses cursos que você está aí
né, em que você está focando subjetividade política, né, movimentos sociais e tudo mais, como é que se poderia incluir isso, né, esse tipo de afetação que está tão presente, como que ela poderia ser também, de alguma forma, uma afetação política, né? O professor Jorge também pode contemplar as questões anteriores com as suas reflexões, além da questão da Lúcia. Agora é você que está com o microfone desligado. Porque eu fui te ouvindo, Lúcia, e aí, né, anotei algumas coisas, né? E foi interessante, porque realmente eu te ouvindo sobre a infância e sobre as crianças, né? E esse processo de subjetivação política desde a infância, né? Com as crianças, para as crianças, me provocou exatamente a pensar, né? A partir do elemento que você trouxe, né? Do direito ao voto, e depois, olhando, né, as coisas que eu fui trazendo e as provocações que a gente foi fazendo na própria disciplina, né, que é muito interessante, de cara é a ideia, né, de uma radicalização da perspectiva de autonomia, né, porque só é possível pensar, né, a criança como um sujeito, né, como sujeito político, como sujeito de direitos, e podendo exercer o direito ao voto, se a gente refaz, né, reconstrói a noção de infância que a gente tem. E, particularmente, assim, eu acho que a gente precisaria implodir, né, a noção de infância que a gente tem para poder reconstruir ela de uma outra maneira, né? E aí, quando você estava falando, eu fui resgatar essa história, né, da minha formação como psicólogo, né, de fazer uma formação, né, de psicoterapia infantil de base analítica, né? E eu brinco que eu mesmo com essa minha voz de besouro, né? Assim, eu fui recreador infantil, eu fui palhaço, né? Desde os 14 anos eu estava em movimentos culturais aqui no bairro e tal, né? E fazendo coisas, e teatro e tudo, né? E depois fui fazer, né, a formação de psicologia, fui fazer psicoterapia infantil. E aí a gente precisa também implodir essa noção que a gente tem, né? Desse sujeito incapaz, né, desse sujeito da falta, né, que a gente tem, principalmente no campo da psicologia. Agora mesmo, as últimas declarações do ministro da Educação, né, sobre a questão das crianças com deficiência, né, são terríveis, né, são inacreditáveis, né, as colocações, né, porque exatamente faz novamente voltar para esse tipo de discurso. A gente está aqui com um intérprete, né, de Libras para poder nos ajudar a conseguir traduzir o que a gente está colocando, né? A gente é que é incapaz, né, de conseguir falar tudo o que a gente precisa falar nas diversas línguas, nos diversos idiomas, inclusive, né, de Libras. Eu preciso de ajuda para isso. E aí, essa ideia, né, de poder radicalizar a noção de autonomia. Não uma noção de autonomia liberal, né, mas sim nessa capacidade do sujeito, apostar nessa capacidade do sujeito. E aí eu falo que, nesse sentido, a minha formação de psicólogo social e psicólogo clínico, né, desde o início da minha formação, me fez apostar na capacidade de transformação na nossa sociedade, né? E aí, por incursão de temas e de interesses, eu acabei trabalhando com os homens, né, a partir da discussão feminista, que assim, se eu não consigo imaginar que nós homens, e eu me coloco nesse cenário, né, aqui na mesa tem 3 homens, né, e você, se a gente não é capaz de pensar que a gente consegue se transformar, né, como se diz, paga a conta, né, passa a régua, paga a conta e vai-se embora fazer outra coisa, mas não vai, né, investir nesse processo. E aí tem uma coisa muito forte, também no processo da minha formação, que foi a minha aprendizagem com a Fúvia Rosenberg, que foi a minha orientadora do mestrado, né, e eu falo que é a orientadora da vida, né, porque ela já faleceu, mas continua aí, né, como uma grande influência para mim. E os últimos textos dela, no debate sobre educação infantil, ela começou a nomear o que ela chamava da cidadania dos bebês, trabalhando com educação infantil, trabalhando com creche, né, a política pública de creche, o cuidado, né, não só no espaço doméstico, no espaço privado, no espaço da família, mas pensar no espaço público, ela nomeando essa questão da cidadania dos bebês.
Isso, né, coloca num outro plano a própria concepção de bebê que a gente tem, né, que a gente ainda acha que ele não enxerga, que ele não ouve, que ele não entende, que ele não sente, né, e fruto da nossa concepção absolutamente adultocêntrica, né, aquela curva normal, né, da psicologia clássica, né, e quem é capaz e incapaz, né, e aí nos faz exatamente, né, a lidar de uma outra maneira com o sujeito, né, com a dificuldade de lidar com essa noção de sujeito. E aí as tuas provocações foi, né, me ajudando mais ainda a pensar nessa radicalização da perspectiva, né? Porque no trabalho que depois eu fui desenvolvendo, foi muito mais, né, com o público adolescente, mesmo assim apostando neles, né? E no público jovem, mas sempre também essa categoria de transição, né? Então, para esse sujeito se pensar como sujeito político, não basta a sua condição de existência. Por exemplo, a faixa etária que ele está, né? Mesmo a infância, né? É preciso um processo de formação política, histórica, para que ele se perceba como sujeito de direito e sujeito político e possa fazer o seu exercício, né, como sujeito político. E aí foi interessante que você foi colocando, porque nessa própria reflexão, né, que a gente foi fazendo nessa própria disciplina, eu já fazia um corte etário aí, né, para poder pensar esses sujeitos, né? Então você traz uma provocação, assim, eu fiz um bocado de provocação, mas você traz ainda mais a provocação, né, para poder a gente descer mais essa faixa etária, sabe assim, poder pensar desde o início do processo, né? O que é um desafio enorme, porque a gente está falando exatamente de relações de poder, né? E aí um espaço de disputa muito grande, né? E aí pegando o gancho, né, com que você trouxe, né, da discussão sobre adoecimento, cansaço e afetações e afetos, quando a gente olha o processo da pandemia, né, a gente está 1 ano e meio, né, para mim, né, quase 2 anos já desse processo. Por um lado, né, é impressionante como o debate sobre saúde mental ganhou força, né? A gente está falando muito sobre isso, nomeando bastante sobre isso, tentando pensar questões sobre isso e questões de resolução desse processo. No mesmo momento que a gente tem o que é nomeado como uma contra-reforma psiquiátrica, contra-reforma política, né, dessas propostas de políticas públicas, né, que passou para mais de 30 anos que tem a luta antimanicomial, né, e foi tudo sendo revertido a partir da canetada, né, dos decretos, né, dos insumos, dos recursos pagos, né, ampliação do valor pago por um leito, né, psiquiátrico no hospital, essa coisa toda, fora as comunidades terapêuticas, né, a incursão aí da religião católica e protestante aí no meio. Aí estou lembrando novamente, né, a fala ontem da Sônia Corrêa, né, que nos faz tentar pensar sobre isso. Ao mesmo tempo que é importante de como a gente qualifica o fenômeno, a gente complexifica o fenômeno, né, e não banaliza também a experiência, né, não banaliza a situação. Porque exatamente a gente, né, se for olhar, né, estou pensando no nosso alunado, né, desde a graduação, mas também na pós-graduação, né, todo o grau de desigualdades sociais que a gente vem enfrentando, né, que esses sujeitos enfrentaram em sua vida toda, né, que eu tenho comentado, por exemplo, né, durante muito tempo a gente se preocupava com nossos alunos se eles dominavam, primeiro se dominava o idioma português, se sabia escrever ou não, né, aí depois se sabia um outro idioma, ou francês, ou inglês, ou espanhol, né, aí se sabe mexer com tecnologia, né, só que agora, tipo, quando começa a chover, quando faz muito frio, né, todas as diversidades que a gente está passando no nosso país, inclusive nesse país continental, a gente fica preocupado se a casa está inteira da pessoa,
né? Se acontecer, acabou de acontecer um aluno nosso da graduação com a família, com as chuvas de Recife, da casa cair. Não foi a casa dele, foi a casa da família, da tia, mas felizmente ninguém se machucou, né? Ninguém se machucou fisicamente, né? Mas é de uma outra ordem também que a gente começa a ver as nossas preocupações. Ao mesmo tempo, com essa proposta dessa contrapolítica psiquiátrica, as resoluções para a felicidade são os medicamentos, né? Aí você vê exatamente os meninos tudo dopado, né? Não estou dizendo, né, quem trabalha com a gente, mas a gente vai vendo, né, aluna, né? Ainda nem era modo remoto, essa situação que eu lembrei agora e estou trazendo. Ainda era presencial, né? Eu dou disciplina na graduação terceiro período, formulação de projeto de pesquisa, né? E assim, e a menina sem conseguir se colocar, e eu achando que era, tipo, enrolação, tá querendo, né, gasear a aula, tá querendo, né, coisar. Aí daqui a pouco, um momento eu paro para conversar com ela, eu falo, você precisa conversar com o teu médico, psicólogo, psiquiatra, medicamento, ajustar medicamento. Aí de repente a pessoa surge na minha frente, né? E a pessoa começa a se colocar, né? E com um desempenho incrível, assim, né? Da ordem do brilhante, porque tinha diminuído a quantidade de medicamento que ela tomava. E ela chegava em sala de aula capaz de raciocinar. Eu falei, gente, o que é isso, né? O que é isso que a gente está vivendo com esse processo? Né? Então, essa questão das afetações e afetos, ela passa por aí, né? Ela passa de como a gente vai lidando com a resolução dos nossos problemas, né? E, ao mesmo tempo, aprendendo né? E muito com esses movimentos sociais, particularmente de luta antimanicomial. Né, tive vários orientandos, continuo com vários orientandos, trabalhando com a questão da luta antimanicomial, né, e com a capacidade de transformação desses sujeitos, tá certo? 10 anos internado, 20 anos internado, 30 anos internado, acabou de fazer uma pesquisa, né, acabou não, né, tem um ano, terminou o projeto, né, de avaliação do programa de volta para casa, né, do apoio para pessoas que saíram das instituições e estão tentando, né, sobreviver fora das instituições, né, assim, e uma capacidade de reflexão crítica sobre a sua própria vida, né, de conseguir falar sobre a sua própria vida e, ao mesmo tempo, assim, a nossa dificuldade de conseguir entender o que a pessoa estava dizendo, mas não era a dificuldade do outro. Isso que eu quero chamar a atenção, né, é a nossa incapacidade. Aí a gente precisa, né, assim, se afetar, se provocar, né, para poder a gente se mexer, né? O problema não está no outro, o problema está na gente também, de como é que a gente vai conseguindo refazer essas histórias, né? E particularmente alguns conceitos, né, do campo da psicologia, eu só vejo assim, tem horas que eu sou radical, assim, eu só vejo como solução explodir o conceito, né? Porque não dá conta, né? Não dá conta. Vocês viram que eu falo muito, né? Então, deixa eu agora ouvir um pouco mais. Obrigado, professor Jorge. Obrigado, Lúcia. Nós temos mais uma questão que foi endereçada à mesa e temos 15 minutos ainda de encontro. Então, vamos para a próxima rodada. A pergunta da prof. Kátia Marreire. Se partimos do princípio que a emancipação passa pela experiência de sentir-se humano entre humanos, como e em quais frentes poderíamos atuar nas bordas dessa questão e trabalhar na direção da produção de uma subjetivação política que esteja a par da emancipação? Deixa a Jorge falar primeiro. Ok. Veja, é o que eu estava trazendo, né, assim, mas trouxe de maneira muito, muito rápida, assim, tem uma coisa que eu né, esses anos todos, né, pensando um projeto de intervenção, um projeto social que vira uma ONG, né, fazendo esse diálogo, né, nesse cruzamento aí, né, entre gênero, geração
né, e idade, pensar os adolescentes, e depois, né, tem inserido também em redes, né, políticas de trabalho com os adolescentes, eu fui pouco a pouco, né, aprendendo e amadurecendo a ideia, né, que a gente não se torna sujeito político única e exclusivamente pela nossa condição de existência. Né? Como eu me apresentei, eu sou um homem negro, né, homossexual, nordestino, o que mais que eu posso dizer? Professor, né? Aí posso trazer um bocado de características, né, da minha história, da minha existência, né? Mas isso não me torna automaticamente, né, um sujeito político do movimento negro, um sujeito político do movimento homossexual, né? E particularmente eu pensava muito sobre isso, né, e comecei a pensar muito sobre isso ao lidar com os adolescentes, né? Porque primeiro que para eles conseguirem se pensar como sujeito político, né, levava o tempo do amadurecimento histórico de se perceber, né, e perceber a sua própria história, a sua própria condição, né, que ele estava vivendo. Só que quando, entre aspas, né, ele estava mais amadurecido isso, né, já tinha passado os anos. Então ele já não era mais o sujeito adolescente, a partir da ideia, né, de recorte etário que a gente tem. Né? Aí ele já não era mais jovem, né? Aí ele já era, exatamente, ele já era uma outra coisa, né? Ele já era, estava na fase da adolescência, já era um jovem ou já era um adulto, né? E isso é um desafio para poder pensar o que a gente entende, né, como sujeito político, inclusive para poder pensar a emancipação, porque aí os adolescentes, inclusive, negavam, né, que eram adolescentes. Adolescente parecia que era um xingamento. Né? Eles até queriam ser chamados de jovens, né? Mas adolescentes eles não queriam. E aí era também um desafio, né? Como eu estava colocando, as relações, né? Pensar essas categorias como relações de poder, era também poder pensar de maneira crítica qual é a parte de cada um nesse latifúndio e como é que a gente negociava, né, experiências, como é que a gente negociava uma pauta política, né, como é que eu me colocava, né, nessas situações. Então, de cara eu dizia, olha, né, já fui jovem, né, não quero ser jovem, não tenho alma jovem, não tenho espírito jovem, né, então não vem com essa conversa, com essa balela, né, porque era como se, não, deixa eu me desculpar aqui, né, e deixa eu dizer, olha que legal que vocês são. Né? E aí eu estou chegando aqui muito participativo, democrático, né? Muito bonzinho, né? Para poder fazer o bem para o outro. Não. Estou chegando aqui a partir do lugar, e eu falo isso em sala de aula também, do lugar de professor, tem coisas que não me dão o direito de poder negar o meu lugar, né? De vir, de dar aula, do conteúdo, de responder, das coisas todas, né? Isso também me dá deveres, né? Me dá deveres, porque as pessoas querem, né, os direitos, as pessoas querem, né, os prazeres da história. E eu chamava a atenção o tempo todo. Então, assim, estamos dialogando, né? A pauta está em cima da mesa, né? Vamos ver o que a gente consegue negociar e o que é inegociável dos processos, né? Seja numa oficina, né, sobre tal qual tema, seja em sala de aula, né, um conteúdo de uma disciplina, atribuir nota, avaliar, sabe essas coisas todas, né? Aí, e aí eu percebo, inclusive, que é muito interessante quando, né, era na época os adolescentes, né, ou jovens, hoje em dia, né, são adultos jovens na universidade, quando eles têm o poder nas mãos, eles são muito mais cruéis e radicais e exigentes, né, com as coisas, com as perspectivas, com as propostas, né, do que a gente mesmo, né? Que aí eu estou chamando a atenção para esse processo das relações de poder. E a emancipação, né, ela vai se dar nesse processo, né, de um amadurecimento, o que eu chamo hoje em dia de uma condição, né, socioexistencial, né? Porque não é só a condição de existência, mas é também
a condição social que você tem, que lhe otorga, que lhe é permitido, que você vai atrás buscar também, né? Então não é o sujeito por si mesmo, né? O sujeito sozinho, né? Ele precisa entender, aí tem muito a ver com a abordagem psicossocial, né? O olhar da psicologia social, né? De pensar esse sujeito em seu contexto, né? E isso eu fazia esse exercício, né? Desde a época dos pais adolescentes, né? Tanto quanto hoje em dia. E esse projeto de emancipação, digamos assim, né? Ele tem que ser um projeto articulado, um projeto negociado, né? Porque senão vira tirania, né? Quer dizer, vira o extremo oposto, quer dizer, é o que eu quero, né? E não o que eu vou co-construindo, né? Não sei se eu consegui responder, mas, né, essas coisas que me chega, né, à cabeça nesse processo, né, educativo. E sem negar que estamos falando de relações de poder, sabe? Sem negar esse processo. Agora, eu posso não ser autoritário, né? Eu posso negociar processos, eu posso negociar poder, né? Mas para isso precisa ser, né? Precisa ser colocado na mesa, né? Um pouco por aí. Acho que eu falei muito também. Vou falar, então, um pouquinho sobre a pergunta da Kátia, né, que agradeço a Kátia aí por pensar, né, eu acho que essa questão é uma questão complexa também, e que, assim, vou tentar um pouco sumarizar o que me vem, né, porque quando a gente pensa na nossa humanidade, e que você coloca na sua questão que essa humanidade, né, esse sentimento de estar junto com outros iguais, né, de nos sentirmos humanos, tais como, né, o outro é humano, que talvez a gente tenha que, vamos dizer assim, a questão da emancipação aí, ela talvez se presentifique e se explicite, talvez, quando a gente percebe que, vamos dizer assim, o laço, né, em relação ao outro humano é um laço também que pode trazer o mal, pode trazer o aviltamento, pode trazer a dominação, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essa experiência do mal, essa experiência da opressão, junto com a experiência né, de sentir o outro humano, vamos dizer assim, é que concorre, talvez, para uma experiência política, né? Uma experiência política no sentido de que você pode perceber que esse aviltamento e essa opressão não são necessários, né? Vamos dizer assim. O que te liga ao outro humano, nesse laço social, talvez seja só a humanidade, e não exatamente o componente do mal ou da opressão com que o outro e você se ligam e se relacionam. Então, justamente eu acho que essa compreensão, essa conscientização da não necessidade da opressão numa relação é que faz você, né, se subjetivar e você se insurgir, né, em relação a esse status quo de opressão humana, vamos dizer assim, porque a opressão também é humana. Então, né, se a gente está junto com outros, pode ser uma convivência agradável, harmoniosa, mas, em geral, não é. A gente tem que concordar que existe mais imparidade, injustiça e humilhação do que harmonia,
boa convivência e justiça, né? Então, eu acho que o laço social, ele, na verdade, ele está atravessado, isso que, né, que você coloca como, né, a experiência da humanidade, que um pouco eu tenderia a falar em termos do laço social, ele está atravessado, eu acho que na sua raiz, constitutivamente, pela experiência da dominação, né? E o que faz com que, vamos dizer assim, o componente político ele esteja presente aí também desde o início, né? Mas é claro que não é apenas quando você descobre, e muitas vezes coletivamente, né, que ele não é necessário, né, que você pode se libertar dessa dominação. E aí, quando você pergunta que frentes, né, eu me lembrei muito, associei muito ao trabalho que a gente tem feito nas escolas, por exemplo, e, eh, vamos dizer assim, ontem, até no curso que Paula Tumolo e eu estávamos, né, ministrando, né, sobre infância, política e democracia, aqui nesse congresso, e a gente falou muito, né, da questão da escola, porque, vamos dizer assim, a experiência escolar é uma experiência que ela está atravessada pela pulsão de dominação também, né? É, e eu acho que isso permite também, isso propicia que a experiência do político também aconteça na escola, para o bem ou para o mal, né? É, e é claro que quando ela pode se tornar uma experiência política e não uma experiência apenas né, de violência destrutiva, é que talvez se possa visualizar um caminho de subjetivação política e de construção de uma outra ordem que seja mais justa e mais igualitária. Mas essas experiências elas são muito dilacerantes, né? E por isso mesmo, os estudantes, né, eles, dentro daquilo que, vamos dizer assim, as experiências de pesquisa e de intervenção podem fazer, elas podem concorrer aí para um ambiente de escola que também se politiza no sentido de dar um trato político, um encaminhamento político às questões que podem aparecer simplesmente pela ordem do moral, né, ou da moralização, da punição, né, da exclusão, por exemplo. Vamos excluir os elementos que estão questionando a ordem. É um pouco isso que me lembrei assim para comentar a partir aí da tua boa pergunta. Obrigado, professora Lúcia. A gente está no limite do nosso tempo e temos mais duas perguntas. Eu acredito que, dado os minutinhos que temos, a gente não vai conseguir contemplar essas questões, infelizmente. Assim mesmo, eu vou ler as perguntas para deixá-las no ar, para compartilhar com vocês, né? E eu vi ali no chat da transmissão que vocês trocaram contatos. Quem sabe essas perguntas possam reverberar em algum momento, em outra situação. Então, a Eliette Edwiges Barbosa pergunta: professor Jorge, como você analisa as redes de solidariedade das mulheres periféricas, agindo em redes solidárias para superar a fome e as doenças nessa pandemia? E Ana Júlia Giurizado Medeiros pergunta: neste contexto em que vemos o fortalecimento de discursos a favor do trabalho infantil, como formação moral e de inserção laboral, como o debate acerca da autonomia, voto, infantil pode ser pontuado de maneira a não ser instrumentalizado em prol desses argumentos que negam direitos?
Essas são as questões. Eu vou me pedir desculpa para Ana Júlia e também para Eliette. Agradeço por elas assim mesmo. Espero que possam reverberar, mesmo que a gente não trate especificamente delas agora na sequência. Eu gostaria de agradecer ao professor Jorge Lira e à professora Lúcia Rabelo de Castro pela presença, por suas falas tão profundas, fundamentadas, impactantes e que geraram tão boas e importantes discussões. Agradecer mais uma vez à equipe técnica de transmissão aqui da plataforma que esteve com a gente hoje e a todas as pessoas que estão nos assistindo aqui no Grandes Debates 3 desse simpósio de psicologia política. Eu vou encerrar por aqui, então. Muito obrigado e nos encontramos na sequência. Um abraço a todo mundo. Tchau, obrigada. Tchau, Pela tchau. oportunidade, pela discussão.